Dia 14 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 21, 22, 2.20, Lucas 1, 2.26 e 56, Salmo 57, 11 e Provérbios 11, 9 e 11. Números 21, 2.35. Versículo 1. Quando Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Versículo 2. Então Israel fez um voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. Versículo 3. O Senhor ouviu o pedido de Israel e entregou os cananeus. Eles destruíram totalmente as cidades e seus habitantes, e o lugar passou a chamar-se Ormá. Versículo 4. Partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos esta comida miserável. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. Versículo 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos a falar contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor para que tire as serpentes de nós. Moisés intercedeu pelo povo. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Versículo 10. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Versículo 11. Depois partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que fica fronteiriço ao Moabe, no lado leste. Versículo 12. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Versículo 13. Partiram dali e acamparam no outro lado do Arnon, que está no deserto e sai do território dos amorreus, pois o Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Versículo 14. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaabe, no Sufá, e os vales do Arnon. Versículo 15. E a encosta dos vales que se estende até o povoado de Ar repousa na fronteira de Moabe. Versículo 16. Dali foram para Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e lhes darei água. Versículo 17. Então Israel entoou esta canção: jorra, ó poço, cantem acerca dele. Versículo 18. O poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com seus cetros e com suas varas. Versículo 19. Do deserto foram para Mataná. Versículo 20. De Mataná para Naliel, de Naliel para Bamote. Versículo 21. E de Bamote para o vale que está na região de Moabe, onde o cume do Pisga se ergue sobre o deserto. Versículo 22. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: versículo 23. Deixe-nos passar pela sua terra. Não iremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos água de poço. Seguiremos pela estrada principal, até atravessarmos o seu território. Versículo 24. Mas Seom não permitiu que Israel passasse por seu território. Reuniu todo o seu exército e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Versículo 25. Israel, porém, o derrotou à espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, chegando até o território dos amonitas, pois Jazer era a fronteira dos amonitas. Versículo 26. Seom havia tomado todas as cidades dos amorreus desde Esbom até Dibom, e ocupou todas elas, inclusive Esbom e seus povoados. Versículo 27. Por isso os poetas cantam: venham a Esbom, que a cidade de Seom seja reconstruída e estabelecida. Versículo 28. Porque fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom. Devorou-a de Moabe e os senhores das alturas do Arnon. Versículo 29. Ai de você, Moabe, você está destruído, povo de Quemóis. Seus filhos fugiram como reféns, e suas filhas foram levadas cativas por Seom, rei dos amorreus. Versículo 30. Mas nós os derrotamos. Esbom está arrasada até Dibom. Assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Versículo 31. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Versículo 32. Moisés enviou espias a Jazer, e os israelitas conquistaram seus povoados e expulsaram os amorreus que lá estavam. Versículo 33. Depois, mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército para enfrentá-los em Edrei. Versículo 34. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos, com todo o seu exército e a sua terra. Faça com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Versículo 35. E assim eles o derrotaram, seus filhos e todo o seu exército, sem deixar nenhum sobrevivente, e tomaram posse da terra dele. Números 22, 2.1 e 20. Versículo 1. Depois os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Versículo 2. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. Versículo 3. Moabe teve muito medo do povo, pois era numeroso. Moabe encheu-se de pavor por causa dos israelitas. Versículo 4. E disseram aos líderes de Midian: esta multidão devorará tudo ao nosso redor, como o boi devora a pastagem. Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe naquela época. Versículo 5. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor,
que estava em Petor, junto ao rio Eufrates, na terra de seu povo, para chamá-lo, dizendo: Um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está se instalando perto de mim. Versículo 6. Venha agora e amaldiçoe este povo, pois é forte demais para mim. Talvez assim eu consiga derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Versículo 7. Os líderes de Moabe e de Midian partiram com o preço da adivinhação nas mãos. Quando chegaram a Balaão, repetiram as palavras de Balaque. Versículo 8. Balaão disse: Fiquem aqui esta noite, e eu lhes darei a resposta conforme o Senhor me disser. Os líderes moabitas ficaram com ele. Versículo 9. Deus veio a Balaão e perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Versículo 10. Balaão respondeu: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim com esta mensagem. Versículo 11. Um povo saiu do Egito e cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe-o. Talvez eu possa lutar contra ele e expulsá-lo. Versículo 12. Mas Deus disse a Balaão: Não vá com eles. Você não deve amaldiçoar aquele povo, pois é abençoado. Versículo 13. Na manhã seguinte, Balaão disse aos líderes de Balaque: Voltem para sua terra, pois o Senhor se recusa a deixar-me ir com vocês. Versículo 14. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Versículo 15. Balaque enviou outros líderes, mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Versículo 16. Foram a Balaão e disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Não deixe que nada o impeça de vir a mim. Versículo 17. Pois eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me pedir. Venha e amaldiçoe este povo. Versículo 18. Balaão respondeu ao servo de Balaque: Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, pequena ou grande. Versículo 19. Agora, fiquem aqui esta noite, e eu verei o que mais o Senhor tem a me dizer. Versículo 20. Naquela noite, Deus veio a Balaão e disse: Se esses homens vieram para chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Lucas 1:26-56. Versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Versículo 28. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, favorecida, o Senhor está com você. Versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras e perguntava-se o que significaria essa saudação. Versículo 30. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Versículo 31. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Versículo 34. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? Versículo 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril. Versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Versículo 38. Então Maria disse: Eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Versículo 39. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, para uma cidade de Judá. Versículo 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Versículo 42. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Versículo 43. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Versículo 44. Pois, assim que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê agitou-se de alegria em meu ventre. Versículo 45. Bem-aventurada aquela que creu que se cumpririam as coisas que o Senhor lhe disse. Versículo 46. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Versículo 48. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Versículo 49. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Versículo 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Versículo 51. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Versículo 52. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Versículo 53. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Versículo 54. Ajudou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Versículo 55. Para com Abraão e seus descendentes para sempre, como prometera aos nossos antepassados. Versículo 56. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Salmo 57, 1-11. Versículo 1. Tem misericórdia de mim,
Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passe perigo. Versículo 2. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre o seu propósito para mim. Versículo 3. Ele enviará do céu e me salvará. Ele repreenderá aquele que me persegue. Deus enviará o seu amor e a sua fidelidade. Versículo 4. Estou no meio de leões. Deito-me entre homens que cospem fogo, cujos dentes são lanças e flechas, cuja língua é espada afiada. Versículo 5. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, se a tua glória acima de toda a terra. Versículo 6. Prepararam uma rede para os meus passos, minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas caíram nela. Versículo 7. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei e darei louvores. Versículo 8. Desperta, minha alma, desperta, harpa e lira, despertarei a alvorada. Versículo 9. Eu te louvarei, Senhor, entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Versículo 10. Pois teu amor é grande até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Versículo 11. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, se a tua glória acima de toda a terra. Provérbios 11, 9 e 11. Versículo 9. Com a boca o ímpio destrói o próximo, mas os justos escapam pelo conhecimento. Versículo 10. Quando os justos prosperam, a cidade se alegra. Quando os ímpios perecem, há júbilo. Versículo 11. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.